nós estávamos falando exatamente em patologia na construção civil, e o doutor Paulo Filho, que é também professor da matéria, até aqui no intervalo nos lembrava daquela questão do Sérgio Maia. Isso, que deu um trambique em cima de muitos compradores, porque foi um prédio inteiro, né? Quer dizer, uma questão daquela não é fácil resolver, né? Assim, voltando ao assunto da patologia, não é à toa que o termo é usado na construção civil pela semelhança que há com a área médica, né? Então, para se fazer realmente um diagnóstico de um problema na construção, é necessário todo um procedimento que envolve a análise, a inspeção visual da construção, envolve a entrevista com o proprietário, com o construtor, envolve análise de projetos e envolve ensaios. Enquanto lá na medicina se faz exames, no nosso caso nós solicitamos ensaios específicos, ensaios de solo, ensaios de materiais. Nós trabalhamos especificamente com a área de estruturas em concreto. Então, quando somos solicitados a fazer um diagnóstico, além de toda essa parte de inspeção visual dos sintomas, né? Então a fissura, a umidade, a mancha na construção não é um problema em si, é um sintoma de um problema maior. É como a febre no paciente. Então não adianta passar simplesmente um antitérmico. Não é suficiente fechar a trinca, fechar a fissura, estancar a umidade. É necessário descobrir qual é a causa e a origem do problema. Então a gente faz a inspeção visual, a gente faz a entrevista e solicita ensaios. Muitos dos ensaios a gente também já desenvolve, a gente coordena esses trabalhos e somente depois desse trabalho é que a gente é capaz de diagnosticar o problema. Em seguida vem a terapia. Então a terapia, já de posse do diagnóstico, a gente vai especificar quais os equipamentos, quais os materiais apropriados para resolver aquele problema. Então, uma fissura, um recalque de construção envolve um estudo bem mais aprofundado para se resolver o problema do que simplesmente uma inspeção visual. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta até interessante, porque eu tenho sempre questionado esses preços imobiliários aqui. Essa questão desses preços imobiliários da cidade de Juazeiro do Norte, isso é uma coisa surreal, né? Porque, como é que você vê isso aí, Paulo? Está uma coisa estratosférica, né? O preço do imóvel em Juazeiro do Norte. Eu acho uma ilusão. Vou dizer por quê. A pessoa tem um terreno que valia R$150 por metro quadrado. Ele subiu para 500. Então ele vende por 500, mas se for comprar outro, vai comprar por 500 ou 600. Então isso é mais ou menos como quando você está numa arquibancada, que o indivíduo se levanta, os outros também se levantam, né? Então fica aquela ideia que você está bem, mas na realidade tem gente mais aperreada agora do que antes em função dessa especulação. Porque a pessoa vai naquela ilusão que vou vender por tanto e não consegue arregar. Se você passar na Avenida Guto Gomes, ali perto do Banco do Brasil, lá tem um bocado de casinha para vender. O preço é mais alto do que no Meireles, em Fortaleza. Então é uma coisa. Brasília tem muita região que tem atualmente imóveis, e estou me referindo a terreno, imóveis com preço unitário, preço do metro quadrado menor do que em Juazeiro, né? E fica a pergunta, então o pessoal está ganhando dinheiro demais. Esse pessoal que está fazendo casa, o que é que acontece? A mão de obra subiu muito, os terrenos subiram muito de preço e, apesar desse boom, tem muita gente aí no sufoco por conta da demora muitas vezes no recebimento, e quando ele vai fazer de novo, não dá mais. Então, esse mercado, na realidade, quando você faz uma coisa que você não tem parecendo com um sistema inflacionário, aquela inflação. Então, isso não acontece com as construtoras. O pessoal que está fazendo
as prédios verticais, porque eles têm um estudo de mercado, têm um estudo de custo, um acompanhamento. Então, esse pessoal sabe o que está fazendo. Mas essa especulação em torno, principalmente de residências, é muito grande e pode dar errado. E você vai ver o seguinte, depois, esse pessoal vai ser acionado para consertar esses imóveis, aí haverá juros. Aí a patologia, vai entrar em ação, tá certo? Então, eu diria que as pessoas que estão nessa ânsia de comprar seu imóvel para casa, o que o Paulo já falou aqui antes, tem que olhar, me deu um projeto, como foi feito isso. Não é só a casa ser bonitinha, não, para não ficar como aquele filme. Bonitinha, mas ordinária, né? Então as pessoas se preocupam muito com o visual, que a casinha está bonitinha, bem pintada, né, com textura, mas esquece de olhar a fundação e a estrutura. Que é o essencial. Que é o essencial. Quem é que fez isso aqui? Você fez aqui, quais foram as obras que você fizeram, né? E eu frisava que a maioria das obras residenciais, casas, não estão sendo feitas por construtora nem por técnicos especializados, mas a maior parte é por aventureiros, né? Isso o pessoal consegue fazer porque não paga os impostos, porque distribui as construções em nome de diversas pessoas, os laranjas falados, né? Então isso é um cuidado que deve haver da parte do cliente, da pessoa que quer adquirir a sua casa própria, como já bem frisou o Paulo. Até porque a pessoa vai comprar um imóvel, que é um patrimônio, vai fazer parte do patrimônio da vida dele. É até diferente do carro que você troca. Eu gostaria que os convidados falassem um pouco sobre essa questão da formação do profissional. Porque antigamente era muito comum o pedreiro usar os filhos na obra, às vezes até como servente de pedreiro, e eles iam trabalhando e iam aprendendo e se tornavam também pedreiros. A formação hoje me parece que é diferenciada mesmo porque o Senai tem até cursos específicos já para pedreiro, inclusive com parceria com algumas construtoras. Então parece aquela coisa de pai para filho, pedreiro que bota os filhos na obra, como serventes, se transformam também em novos pedreiros. Isso parece que é coisa do passado, né? Por que essa falta de mão de obra especializada? Seria porque esse processo já parou, já não existe mais, a mão de obra está tão elevada? O que vocês acham? Essa questão fica parecida com a questão da moto dos vazeiros, que proliferaram para outra, né? Muito problema. Então o que acontece? A demanda de profissionais é tão grande que não dá para treinar. Eu tenho duas obras grandes aqui em Padre que estão necessitando de mão de obra. Então, o que acontece? Está faltando pedreiro, eletricista, encanador, principalmente carpinteiro. Carpinteiro, que é o pessoal que faz forro de concreto, hoje é um profissional que, assim, de primeira linha, para conseguir, né? Eu fiz uma obra recente, e eu tive que mandar fazer as peças fora do quadrilho, mandava em caminhonete, mandava. Que coisa mais difícil, mandava fazer os pedaços para trazer para poder cumprir, né, o cronograma e fazer dentro daquele prazo. Esse problema nessas obras grandes, né, você vê na televisão, no jornal, o pessoal, né, pedindo profissionais. Antigamente até pouco tempo, tinha o Cine que ele mandava uma relação, estou querendo 10 pedreiros, chegava 20 e escolhia. Agora você pede 10 e não vem ninguém. E a gente pega o servente e treina ali para poder ver o que ele está fazendo. E vai refazendo o trabalho, né? E o preço é o dobro do que era o normal. Nós trouxemos outro dia aqui, Luiz, para a tribuna ali, o pessoal que trabalha com essa questão de mão de obra especializada, o pessoal do Senai. E falaram aí do salário do pedreiro, que estava um salário muito bom, atrativo, mas que eles entendiam que parecia ainda que existe, de certa forma, algum preconceito com relação à questão de ser pedreiro.
Porque chegavam lá as pessoas para fazerem a seleção e tal, e ninguém queria fazer o curso de pedreiro. Como se houvesse assim, achasse alguém aí que tivesse exatamente aquela cultura, porque ser pedreiro não era uma profissão digna. Então, eles relataram esse fato aqui, de que existe essa questão desse não atrativo, quando os salários são atrativos hoje, não é isso? Você acha que existe isso ou não existe essa questão? Não, eu não acho que existe. O que existe é que o indivíduo que vive dentro de obra, ele não acredita que indo para uma empresa dessa do governo ou uma outra, para aprender a fazer um curso de pedreiro, ele acha que aquilo não tem futuro. Ele prefere aprender na obra, como vocês fizeram aí, com o pai, com o tio. É uma coisa assim de a mão na massa, ele quer botar a mão na massa. Então, ele prefere aprender na obra. Então, se você quer fazer um treinamento, que o faça na obra como tem empresas fazendo aqui. Só que para você treinar esse pessoal, você está atrasando o seu cronograma. E o grande problema é isso, né? De forma que a mão de obra, a gente não sabe mais dizer quanto vai ser. Eu estou com alguns orçamentos e os clientes, por conta deles mesmos, estão pedindo para começar depois de janeiro, e hoje começou comigo começar só depois de junho, porque eles mesmos concluíram que o momento estava um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque quando eles mandam fazer, por exemplo, tirar um vazamento, agora depois choveu, ele não consegue mão de obra para retelhar uma casa. Então, se não está conseguindo mão de obra para retelhar uma casa, como é que vai fazer uma edificação de acabamento fino dentro do cronograma e é um custo normal? Então, essa é a grande questão, meu Deus. Doutor Paulo Filho, um detalhe curioso é que antigamente, na formação do pedreiro, como nós citamos aqui, era quase 100% prática. O pai ensinando ao filho ali constantemente. E hoje, nesses cursos que nós temos no Senai, a construtora até coloca o indivíduo, um expediente lá no Senai, né, com aulas teóricas, aprender um pouco de matemática, de português, e depois vai vivenciar a situação lá na obra. Quer dizer, isso me parece que dá uma formação mais qualificada. Por que então essa falta de interesse por um emprego que é rentável, né, e que hoje tem uma preparação, me parece, mais adequada? Na verdade, eu acredito que o setor da construção, em termos de qualificação, está passando por uma fase de transição. Então, esse período em que os operários eram formados dentro da própria família, os conhecimentos passados de pai para filho, estão sendo substituídos, de certa forma, pela frequência em cursos profissionalizantes, porque, primeiro, realmente o mercado exige uma quantidade de operários maior do que a família pode produzir em termos de transmissão de conhecimentos. Certo. Então, é necessário realmente procurar esses cursos, sem contar que as mudanças que têm ocorrido em outros setores também chegam à indústria da construção civil. Então, hoje é necessário ter um conhecimento de informática, né? Por mais que seja uma atribuição mais voltada à produção realmente, mas é interessante que um pedreiro, um carpinteiro possa fazer o levantamento dos quantitativos de materiais a serem utilizados, reduzindo então o serviço da equipe técnica. A equipe técnica iria só conferir algumas informações que o pessoal que antigamente era só voltado para a produção, agora também começam a participar do planejamento, certo? A qualidade da construção hoje, em detrimento à qualidade da construção de 20 anos atrás, e o desperdício hoje, como é que você vê essa questão? Porque hoje é uma grande preocupação dos empresários da construção civil com relação à questão do desperdício. E na cultura mais antiga aí, achava, por exemplo, que a questão de cimento, de mais concreto, de mais ferro, não sei o quê, era o que dava mais sustentação, mais firmeza às obras. Hoje essa concepção certamente mudou, até por uma questão
de mais tecnologia e por uma questão também a questão do desperdício. Como é que vocês entendem isso aí? Eu acredito que, mais uma vez, eu volto a falar da questão da transição que a construção civil vive. Até pouco tempo havia um grande desperdício, pouco tempo, 20, 30 anos. Se dizia que a cada 3 construções se perdia uma em termos de desperdício, por conta de retrabalho e tudo isso. Então foi dado um foco muito grande à questão da economia, sendo que essa economia chegou a níveis de não somente evitar desperdícios, mas muitas vezes a interferir na qualidade final do serviço. Então eu acredito que em pouco tempo, hoje a gente ainda vive uma fase de qualidade sendo colocada em questão em função da redução de material e de redução de mão de obra. As patologias, voltando a falar sobre o assunto, vão ocorrer a curto, médio e longo prazo e tende a ocorrer um equilíbrio no futuro próximo entre a qualidade e os cuidados com o desperdício. Por exemplo, hoje a grande maioria dos prédios edifícios nas capitais e tal, as paredes internas são feitas de gesso. Né? E isso certamente é economia de material e peso, essa questão do estudo. Isso não é a mesma segurança, é a mesma coisa? Em termos de alvenaria de vedação, sim. Porque, na verdade, falando de estrutura de edifício, a parte responsável pela segurança é o esqueleto de concreto ou de aço. As alvenarias antes feitas exclusivamente de tijolos cerâmicos, hoje substituídos pelos blocos de gesso, atendem perfeitamente a essa situação porque são alvenarias que servem somente como vedação, não interferem na segurança da estrutura. Bom, estamos caminhando para o final do nosso programa e agora vamos apresentar algumas perguntas que vieram por telefone. O Valdenor Grangeiro pergunta: doutor Paulo, pode haver equilíbrio econômico no mercado imobiliário se há tantos latifúndios urbanos? Eu acho que ele está se referindo ao caso de Juazeiro, né? Como é a pergunta? Ele pergunta como pode haver equilíbrio econômico no mercado imobiliário se há tantos latifundiários urbanos. Aqui em Juazeiro, a gente não vê tanto essa questão. Juazeiro é uma cidade, é um município muito pequeno e o que preocupa é exatamente a falta de terrenos futuramente. Dentro de pouco tempo vai se dar naturalmente há uma preferência à verticalização, porque é muito pequeno, a quantidade de terreno, né? Então, aqui está havendo essa especulação mais pontual no que diz respeito à especulação de preço e não de quantidade de imóveis. Você vê o quanto tem aí de loteamentos aqui na Juazeiro, né? E são todos mais ou menos equilibrados nos preços, né? Não há ditando o mercado, o empresário, o proprietário não está ditando os preços. Essa coisa está acontecendo por uma efervescência natural, né? Doutor Paulo Filho, o Ayrton, lá da Vila Alta, em Crato, faz uma pergunta bem interessante. Ele observa que há muitos prédios de luxo na Lagoa Seca, mas construídos em ambientes sem nenhuma infraestrutura. Eu quero saber se essa falta de infraestrutura não pode comprometer um pouco os profissionais que estão assinando aquela obra. E, na verdade, isso é uma deficiência administrativa, política, né? Mas isso